Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Birata aqui mais uma vez com uma questão aí bem tranquila de concurso público, tá? O que eu sugiro a vocês é dar um pause na tela, tenta resolver essa questão e depois você vem aqui dar uma conferida no gabarito. E se já tá gostando dessa proposta, deixa um like aí porque a gente vai começar essa questão agora. Iniciando a leitura dela, tá dizendo o seguinte, ó. Quais são dois números em que o dobro do maior somado com o triplo do menor é igual a 16 e o maior deles somado com o quíntuplo do menor é igual a 1? Pessoal, então é uma questão clássica aqui que está envolvendo sistema de equação do primeiro grau, tá legal? Então eu tenho que começar a interpretação dela, eu tenho que começar a tirar da linguagem verbal e trazer para a linguagem matemática, que você vai perceber que vai ficar bem mais simples isso daí. Então é o seguinte, ó, eu tenho dois números aí, só que eu não sei quais são esses dois números. Na matemática, quando nós não sabemos, nós vamos chamar de letras. Então, eu vou chamar aqui um número de x e outro número de y. Então, sabendo disso, vamos para a leitura mais uma vez, ó. Eu tenho dois números em que o dobro do maior, vamos supor que o maior seja o x. Então, o dobro de x vai ser 2x. Somado com o triplo do menor. Olha, se eu tenho os números x e y, eu já disse que o x é o maior, obviamente o y é o menor. Então aqui, ó, somado. Somado vai nos remeter à adição. Então eu coloco um sinalzinho de mais aqui. Com o triplo do menor, então é 2x mais 3y. Tudo isso daí é igual a 16. Então percebe que nós começamos, né, a montar uma equação, quer dizer, começamos não, nós montamos uma equação aqui de primeiro grau. Só que eu preciso de uma outra equação. Por que que eu sei isso? Porque eu tenho uma única equação, por enquanto, tá? Com duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. Então eu tenho que ter uma equação para cada incógnita. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Por isso eu vou ter um sistema de equações de primeiro grau. Beleza? Como é que eu consigo descobrir, né? Como é que eu consigo escrever a segunda equação aqui? Olha, nós paramos aqui, ó. Continuando a leitura, a gente vai obter a próxima equação. Olha aqui, ó. E o maior deles, opa, o maior deles eu já sei, né, que nós chamamos de x. Somado com o quíntuplo do menor é igual a 1. Bom, então o maior deles é x, somado, mais uma vez aqui um sinalzinho de mais, com o quíntuplo do menor. Olha, o quíntuplo são 5 vezes, então aqui vão ser 5y. Tudo isso daí vai ser igual a 1. Bom, então nós já montamos aqui o nosso sistema de equações, ou seja, nós já tiramos todas as informações aqui da linguagem verbal, trouxemos para a linguagem matemática. É isso daí a maior dificuldade da maioria dos alunos. Tirar do texto e trazer para a linguagem matemática, porque eu sei que aqui, ó, quando tem esse sisteminha montado, muitos de vocês sabem resolver isso daí com muita facilidade. Aqueles que não sabem, não tem problema. Vamos dar uma olhada aí com atenção que eu vou ensinar. E é o seguinte, existem alguns métodos para a gente resolver um sistema de equações. Eu uso basicamente dois, tá? E entre esses dois eu vou escolher um para utilizar na questão de hoje. Eu posso utilizar o método da substituição ou o método da adição. São os dois que eu costumo usar. Tá, Reinaldo, mas tem mais. Beleza. Eu fixo nesses dois, escolho o melhor e vou resolver. Se você pensar em outro, tem o método da comparação também. Se você preferir fazer assim, sem problema algum. Só tem um detalhe, é matemática. Então a resposta que eu achar tem que ser a mesma que você achar aí. Beleza? Olha só, aqui eu vou fazer pelo método da substituição. Como é que eu faço por esse método? Eu vou escolher uma das duas equações e olha, se eu posso escolher, eu vou na mais simples. Eu percebo que essa segunda aqui é um pouquinho mais simples, tá? E uma vez escolhendo, né, uma das equações, eu vou escolher também uma das incógnitas e deixar ela sozinha de um lado da igualdade. Olha, eu vou pegar esse x aqui, que não tem coeficiente aqui na frente dele, vou passar esse mais 5y para o lado direito. Eu vou ficar assim, ó, com x vai ser igual a 1 menos 5y, tá legal? Então aqui, ó, deixei o x sozinho aqui e peguei o mais 5y, trouxe para o lado direito, ele vem como menos 5y. E agora? Agora, se eu vou fazer pelo método da substituição, é porque eu vou pegar aquela equação que eu não mexi ainda e vou substituir. Substituir o quê? No lugar de x, eu vou escrever 1 menos 5y, porque eu vou forçar que esta equação tem apenas uma incógnita, que nesse caso é o y. Olha só, não é 2 vezes x? Então eu vou ficar com 2 vezes 1 menos 5y. 1 menos 5y. Mais 3y, tá? O resto eu repito, ó. Mais 3y é igual a 16.
Percebeu? Agora eu tenho uma única equação e eu tenho uma única incógnita. Por mais que ela apareça duas vezes, eu só tenho a incógnita y aqui. Agora eu consigo resolver. Primeiro eu vou eliminar esses parênteses. E eu elimino os parênteses aplicando a distributiva. Então eu vou vir aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes menos 5y vai dar menos 10y. Repito aqui o mais 3y igual a 16. Equação de primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Se eu pensar somente na letra aqui agora, ó, menos 10y mais 3y. Isso daí vai dar um total de menos 7y. Do lado direito tinha o 16, ele permanece, sendo que esse 2 vem para o lado direito, ele vem como menos 2. Então eu tenho que menos 7y é igual a 16 menos 2, que vai dar 14. Quero saber o valor do y, o menos 7 que está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, ó, y é igual a 14 dividido por... Aí muita gente confunde, ó. Eu sei que vai vir dividindo, e muita gente chega aqui e coloca apenas o 7. E eu pergunto, por que você fez isso? E a pessoa responde, né? Porque era menos 7, vem para cá positivo. Negativo, pessoal. É negativo mesmo, né? Ele vai vir negativo. Por quê? Porque aqui, ó, eu venho sempre com a operação inversa. E o que o 7 está fazendo aqui, né, o que o menos 7 está fazendo aqui, não é subtrair. Se ele estivesse subtraindo, aí beleza, ele ia para o lado direito da igualdade somando. Nesse caso, não. Nesse caso, ele está multiplicando. E se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, carrega o sinal dele, ele é um número negativo. Então, eu tenho que y é igual a 14 dividido por menos 7. Na divisão, assim como na multiplicação, vale a regra do sinal. Mais em cima e menos embaixo, ó, mais com menos vai dar menos. Então aqui vai dar menos 2, porque 14 dividido por 7 dá 2. Beleza? Então eu tenho que y é igual a menos 2. Qual é a pergunta dele? Ó? Quais são os dois números? Então eu não quero apenas saber o y, eu quero saber tanto o y quanto o x. E como que eu faço para descobrir o x? Escolho qualquer uma dessas equações, até mesmo essa daqui, ó, que já está até com o x isolado, tá? Eu vou pegá-la e substituir agora a informação que eu acabei de achar. Ó. Y é igual a menos 2. Venho para cá e no lugar de y eu escrevo menos 2. Repetindo aqui, ó, x vai ser igual a 1 menos 5 vezes o y. Opa, e o y é menos 2. Então vem aqui, menos 2. E agora eu faço a continha aí, descubro o valor do x. Ó. X vai ser igual a 1. E agora eu tenho uma multiplicação de dois números negativos, então também vale, né? A regra do sinal, menos com menos vai dar mais. E 5 vezes 2 vai dar 10. Eu tenho aqui que x é igual a 11. Então tá aí os dois números, ó, 11 e menos 2. Se você quiser tirar a prova real, não tem problema. Pode fazer isso, escolhe qualquer uma dessas equações aqui e substitui os dois valores. Você vai ver que vai dar uma identidade, vai dar uma sentença verdadeira. 11 no lugar do x e o menos 2 no lugar do y, em qualquer uma dessas equações. Beleza, pessoal? Se você fez pelo método da adição, sem problema algum também, escreve aí nos comentários para eu saber qual método que vocês preferem. Deixa um like aí se você gostou e qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários. E caso não seja inscrito no canal, tá perdendo tempo, hein? Se inscreve aqui, porque no Matemática com Reinaldo Emirato você tem vídeos com a maior frequência possível. Pode ajudar a alavancar os seus estudos. Um abraço do professor Reinaldo.